Vou começar a minha apresentação falando e explicando que este tema, reduzir os custos de insularidade para aumentar a rentabilidade das empresas, é uma preocupação constante nas nossas empresas. O Grupo Barcelos, neste momento, tem 5 empresas, sendo 2 delas dedicadas à parte industrial no ramo alimentar. E é claro que a nossa preocupação diária é tentar reduzir os custos da insularidade para tentar aumentar a rentabilidade das empresas. A primeira coisa que me veio à cabeça quando vi este tema foi, bem, eu vou falar então de alguma forma para reduzir aqui os transportes marítimos. Foi a primeira coisa que me surgiu. Mas depois comecei a explorar um bocadinho mais o tema. E realmente o reduzir aqui os custos de insularidade não se trata apenas de uma questão de reduzir os custos de transporte, mas de uma série de outras estratégias que neste caso têm a ver com acrescentar valor ao produto, com reduzir custos de transportes e não só, e que acho que é fundamental nós tentarmos equacioná-las de uma forma geral. Eu começo aqui a minha apresentação com a Quinta dos Açores, que é a nossa marca comercial, é uma marca que será lançada até ao final do ano e cujo objetivo é efetivamente tirar partido da marca Açores e associar esta marca a produtos de valor acrescentado, que é exatamente os produtos que nós queremos e que estamos ansiosos por lançar no mercado. Fazendo aqui uma breve apresentação da empresa, que está dedicada ao comércio, ao ramo alimentar, é a Açor Carnes, que é uma das empresas do grupo e que tem atividade desde 1997. O nosso core business tem sido sempre virado para o comércio de carcaças, para desmancha, corte fino e transformação de carne de bovino. Nós até 2007 dedicámos principalmente ao comércio de carcaças, isto devido à falta de estruturas, salas de desmancha homologadas na região. A partir dessa altura iniciámos um trabalho de desmancha e agora também este ano de corte fino e transformação de carne de bovino, que é também um bocadinho que eu vos quero aqui apresentar. A Açor Carnes neste momento fatura mais de 10 milhões de euros, para também termos a noção do que é que representa a nível de faturação, e a nossa produção, 95% é para exportação, sendo que desses 95%, 15% é para o mercado internacional, nomeadamente para a Espanha. O mercado regional não é que esteja descurado, mas porque nós até à data não tínhamos uma infraestrutura que permitisse valorizar o produto da forma que nós entendíamos que o mercado regional o iria entender, isto quando falamos de uma carne certificada, porque percebemos que a nível regional nós dizermos que temos uma carne dos Açores certificada que é vendida numa loja, o consumidor tem logo aquela expressão, mas carne dos Açores é qualquer uma, é que eu como aqui do vizinho, é que eu compro na mercearia ou na loja, e então achámos que tínhamos que ter infraestruturas capazes de aderir algum valor ao produto, neste caso na nova forma de apresentação da Covette em ATM, e daí que só agora começamos a dar os primeiros passos em termos de mercado regional, e daí ele só representar no nosso volume de negócios cerca de 5%. Alguns números que eu acho interessantes. Em 2010 a Açor Carnes representou ou abateu 15.635 carcaças, num total de 3,5 mil toneladas, e em 2010 a carne desmanchada representava 28%. A carne desmanchada, digamos que é a tendência crescente em termos da nossa empresa, e isto porque acrescenta valor ao produto, ou seja, deixamos o osso também na região, empregamos mais gente, damos mais trabalho aqui ao pessoal da região e o produto sai dos Açores embalado a vácuo, com marcas próprias, com marcas açorianas e principalmente com maior qualidade em termos nutricionais, em termos organoléticos e principalmente qualidade microbiológica. E penso que essa importância é bem representada pelos nossos números de 2011, em que neste momento, e dados até setembro, a Açor Carnes já abateu 10.590 carcaças,
com cerca de 2,5 mil toneladas, e a carne desmanchada passou a representar 45%. O que é que aconteceu de 2010 para 2011? Nós, em 2010, operávamos numa única sala de desmancha na Ilha do Pico, que tinha uma limitação em termos estruturais também mais reduzida, e em 2011 avançámos com uma segunda sala de desmancha, neste caso na Ilha Terceira, e daí que a nossa capacidade atual em termos de carne desmanchada não está esgotada e existe ainda grande potencial de crescimento num produto que nós consideramos com valor acrescentado bastante mais interessante. Em 2010, alguns números só em título de curiosidade, nós exportámos 133 contentores frigoríficos de 40 pés, que são contentores que levam aproximadamente entre 16 mil quilos e 22 mil quilos, e exportámos 181 contentores frigoríficos que levam cerca de 7.500 a 9.000 quilos de carne, num total superior a 3,5 mil toneladas de carne. Este ano já fizemos também dados até setembro, 120 contentores frigoríficos de 40 pés, nota-se que há aqui uma tendência de crescimento nos contentores de 40 pés, e isto deve-se efetivamente a uma tentativa de rentabilizar, porque versus os quilos que estes contentores levam, acabamos por diluir um pouco os custos de transporte. É claro que isto aqui também entra numa batalha difícil, que é, há que haver gado suficiente para encher contentores de 40 pés, porque muitas vezes nas ilhas pequenas a dificuldade é haver animais suficientes para nós podermos otimizar sempre em contentores de 40 pés, e daí que os contentores de 20 pés continuam a ter alguma importância e representaram até à data 112. Aqui também acho que é importante fazer aqui uma nota, que em 2010 os custos de transporte representaram na nossa empresa cerca de 6% dos custos, e que os custos de distribuição, e distribuição essa no continente, desses 6% representam apenas 1%. Uma empresa do mesmo ramo, da mesma área na carne, no continente, tem normalmente cerca de 1% ou menos de custo de distribuição. É claro que esta situação deixa-nos em desvantagem, não só esta, mas esta também é uma situação que nos deixa em alguma desvantagem, quando estamos a concorrer com empresas no mercado nacional da mesma área e que não têm efetivamente estes mais 5% de custos relativamente aos transportes. Eu não quero aqui dizer que o grande problema é efetivamente só os custos, acho que temos que equacionar que há outras questões logísticas que também tornam bastante difícil todo o processo, mas penso que este é um dos fatores fundamentais que não podemos descurar, é que isto tem um peso bastante importante no trabalho de uma empresa. Também a título de curiosidade, isto tem a ver com a representatividade de abates por ilhas. A Açor Carnes abate em todas as ilhas do arquipélago, sendo que as ilhas com maior importância é a Terceira, São Miguel e Pico, sendo que a Terceira com 45% de representatividade, o Pico com 26%, com 27% e São Miguel com 25%. A Graciosa, por exemplo, é uma ilha que nós temos transportado animais em vida para abater na Terceira, por isso não está aqui representada, e o Corvo também é uma ilha que transportamos animais normalmente do Corvo para as Flores, para poder rentabilizar também os contentores frigoríficos. Esta é uma preocupação que eu vou falar mais à frente, é que existe potencial de crescimento nas ilhas mais pequenas, existem bons animais, existem bons produtores, mas há que otimizar todos os recursos em termos de abates e desmanchas para podermos crescer estas percentagens. Existe, por exemplo, aqui o Faial, as Flores, São Jorge e Santa Maria, que são ilhas com um potencial muito interessante no que diz respeito à carne dos Açores certificada, com indicação geográfica protegida, e que há uma necessidade imperativa de conseguir otimizar os transportes no sentido de conseguir canalizar estes animais também para o projeto Carne dos Açores IGP. Em termos de representatividade nos matadores da região, a Açor Carnes, isto são dados de 2010, representa cerca de 31% dos abatos, sendo que no matador da Terceira representa 42%. Estes dados foram comparados com o Serviço Regional de Estatística, relativamente a 2010, em São Miguel 17% e no Pico 62%.
Mais uma vez, e olhando aqui para o potencial das outras ilhas, vê-se que há aqui um potencial interessante de desenvolvimento também de projetos nas ilhas mais pequenas, principalmente, e na minha maneira de ver, canalizando esses animais depois de abatidos para as principais salas de desmancha da região. A nível de atuação, há que salientar aqui o fato de adquirirmos carcaças em toda a região. Isso é um passo importante, principalmente quando sentimos que ilhas como as Flores, ilhas como Santa Maria, que têm animais tão bons e que são produtores empenhados em pertencer a um projeto de uma carne certificada, como é o caso da carne dos Açores com indicação geográfica protegida, para nós é fundamental conseguir adquirir esses animais para os desmanchar na própria região. E partindo do princípio que as salas de desmancha que estão a operar para este tipo de carne estão localizadas na Ilha do Pico e na Ilha Terceira, torna-se fundamental que a gente consiga canalizar estes animais neste sentido. Para terem uma ideia, nós durante este ano e o ano passado conseguimos pontualmente que a Transisolar alterasse a rota no sentido de fazer Flores Pico. E aí sim conseguimos abater os animais nas Flores e levar os animais até ao Pico. Isto leva a uma motivação por parte da produção que é fundamental e que para um projeto com a dimensão que nós pretendemos dar não pode de maneira nenhuma ser descurado. A desmancha de carne de bovina na Ilha do Pico e na Ilha Terceira, que foi o que já comentei. Neste momento, a sala de desmancha do Pico, que é uma sala que em termos de estrutura está esgotada. Nós desmanchamos cerca de 50 carcaças semanalmente nesta sala, sendo que no limite, quando há muita necessidade, atingimos as 60, já com alguma dificuldade em termos de espaço. E posso-vos dizer que neste momento, associando os animais do Pico e do Faial e o potencial que existe de crescimento em relação a esta carne, a sala é efetivamente pequena e seria necessário reestruturá-la e aumentar a sua dimensão. Isto para a gente tentar limitar o que se está a passar atualmente, é que neste momento nós temos que trazer animais em vida do Pico para abater no matador da Terceira para conseguirmos ter capacidade de desmancha e para darmos resposta aos nossos clientes. Na sala da Terceira, este ano fizemos também um investimento numa sala de corte fino e transformados. Esta é efetivamente uma aposta em que nós acreditamos, porque o corte fino fatiado é um produto de valor acrescentado e é um produto que sai dos Açores já com a nossa marca, com a marca Açores, e que é extremamente bem recebido pelo consumidor. Depois, uma situação que também é importante salientar é a nossa tipologia dos produtos. A Açor Carnes tem vindo desde sempre a apostar nos produtos frescos, desde uma carcaça que tem uma validade de 8 a 15 dias, a uma covete em ATM que tem também 8 dias de validade, uma peça a vácuo que tem 30 dias de validade, ou uma covete em skin que tem cerca de 25 dias de validade. É claro que com todos os problemas que nós temos em termos logísticos, a opção mais imediata deveria ser o produto ultracongelado, mas este é um produto que é desvalorizado relativamente a um produto fresco. Daí que acreditamos que o caminho é efetivamente continuar a apostar no produto fresco, conseguir ganhar o máximo de validade neste produto e conseguir otimizar todo o processo logístico e redução de custos para conseguirmos continuar a apostar num produto que tem um valor diferenciado relativamente ao produto ultracongelado. Os principais mercados neste momento é Portugal continental, Madeira e Espanha, mas são produtos que têm efetivamente condições para atingir outros mercados, como é o caso da Itália, como é o caso de França, como é o caso de Moçambique, de Cabo Verde, e são tudo mercados que, por vezes, estão por explorar exatamente pelas dificuldades que existem a nível de volumes e de rentabilizações do próprio transporte. E agora passamos para a parte das dificuldades de uma forma geral, já fui dizendo algumas, entretanto, uma delas tem a ver com os custos e com a qualidade do próprio transporte marítimo. Já houve melhorias bastante significativas e não quero aqui de maneira nenhuma estar a denegrir uma coisa que atualmente funciona e que tem permitido, no caso da nossa empresa, um crescimento bastante interessante, mas por vezes nós pregamos sustos valentes, desde o contentor que chegou ao Pico para carregar 95 carcaças e que os ganchos ficaram atrás em São Miguel, ou desde os estivadores que ao carregarem o contentor
houve uma avaria na máquina e o contentor caiu, e felizmente há um seguro que ajuda a suportar os custos, mas não impede de que nós tínhamos um problema com a falha no nosso cliente, porque entretanto a mercadoria sofreu danos e nós não conseguimos entregar. Muitas vezes com os atrasos, que é uma situação que começa a ser bastante comum de chegada a Lisboa, é extremamente difícil nós cumprirmos com as janelas horárias nos clientes e isso obriga-nos a perder imensa validade. Para terem uma ideia, o produto, seja ele carne desmanchada, seja uma covete, sai da Ilha Terceira numa quarta-feira, isto é a rotação normal do navio, entretanto vai ao Pico, ou vai a São Jorge, ou vai a Graciosa, tem outras ilhas que fazem, entretanto está na sexta-feira em Ponta Delgada e chega a Lisboa entre segunda e terça-feira. Muitas vezes chega à segunda, não tem lugar para descarregar, só descarrega à terça, e depois à terça vem a descarregar ao final do dia, e quer dizer que já só conseguimos, para sermos rigorosos com o nosso cliente, dizer que entregamos numa quarta-feira, ou seja, perdemos 8 dias de validade. Olha, num produto que tem 25 dias ou num produto que tem 30 dias, perder 8 a 10 dias de validade numa viagem é extremamente significativo e, em alguns casos específicos, impede mesmo a concretização de alguns negócios. A estratégia que a nossa empresa tem adotado é, efetivamente, tentar ganhar mais validade ao produto, mas o objetivo principal passaria por uma tentativa de alterar a rotação dos navios. Tentarmos que isto tem sido um pedido que temos feito todas as vezes, infelizmente sem sucesso, em que também pela Ilha Terceira teria que sair um navio. Ou seja, os navios entram quase todos por Ponta Delgada, deixam os contentores que são importados, depois passam para a Terceira e voltam a sair por Ponta Delgada. É claro que é um porto maior, está beneficiado em relação a essa situação e nesta situação é a Terceira que fica extremamente penalizada e as empresas que querem crescer e que querem trabalhar com este tipo de produto. Para terem outra ideia, um produto em atmosfera modificada em covete tem 8 dias de validade. É claro que numa situação dessas era completamente impossível nós colocarmos dentro do navio, porque chegava lá, estava no fim da validade. Inclusivamente para Ponta Delgada, nós tentámos durante este ano fazer esse trabalho de colocar a carne que tinha 7 a 8 dias de validade em São Miguel e acabamos por abandonar o projeto porque ela saía à quarta, ia ao Pico, muitas vezes ainda ia a outra ilha e só chegava passado 2 dias a São Miguel, quer dizer que nós já perdíamos 2 dias de validade e depois só tínhamos uma entrega semanal. Quer dizer, numa ilha que parece que é tão perto, que seria um mercado tão interessante para se dinamizar um mercado regional, chegamos à conclusão que também não é possível com 8 dias de validade, que já é um número de dias para este tipo de tecnologia bastante interessante. Depois é importante também para mim falar da ligação interilhas. Esta ligação funciona relativamente bem entre o Pico e Faial. Eu quando digo relativamente bem é porque nós conseguimos ter carne com qualidade assumindo o transporte que existe entre o Faial e o Pico. Como a maior parte de vocês devem saber, grande parte da Salas de Mancha do Pico é alimentada por estas duas ilhas, Pico e Faial. Os animais viajam 3 dias por semana, são abatidos no próprio dia, ou seja, não sofrem demasiado stress e com isso nós conseguimos ter uma carne com bastante qualidade, sem que sofra o stress que depois deixaria a carne sem ser possível consumir. No entanto, os custos são elevados no que diz respeito à ligação entre ilhas e em relação às ilhas mais pequenas, para se entrar para a Terceira ou para o Pico, esta situação realmente não funciona. Nós não conseguimos ligações entre Flores e Terceira ou não conseguimos ligações entre Santa Maria e Terceira. Vou-vos contar uma situação que aconteceu esta semana. Nós importámos uns animais do Faial, uns animais certificados, que saíram do Faial na sexta-feira, foram abatidos só na segunda-feira, porque é normal, no fim de semana o matador não trabalha, e os animais sofreram bastante stress, porque a viagem mexe sempre com os animais. Como não foram imediatamente abatidos,
acabam por gastar todas as reservas de glicogênio que têm e no final, na terça-feira, quando fomos medir o pH da carne, ele não estava adequado para nós procedermos à desmancha dessa carne. Isso implica que também tem que haver algum cuidado nesse sentido, ou seja, de qualquer stress que seja provocado aos animais desta ligação em trilhas, seja feito de maneira a que os animais possam ser transportados e diretamente para o abate. E depois, eu não posso deixar de falar na rentabilização das salas de desmancha, porque toda esta história de ligação em trilhas e tudo mais tem a ver com rentabilização de salas de desmancha. Nós, grande parte das alturas do ano, a produção é sazonal, como vocês sabem, há uma altura em que se consegue tirar mais animais do feial, outra altura que os animais estão mais acabados no pico ou na terceira, e a verdade é que para se conseguir grandes volumes de animais temos que trabalhar com as diferentes ilhas. Fazer salas de desmanche em todas as ilhas é uma situação que eu pessoalmente não aprovo e não aprovo baseada nos números que tenho e no que eu considero que seja a rentabilização necessária para uma sala de desmancha. Para vocês terem uma ideia, uma sala de desmancha não trabalha com menos de 5 pessoas, e isto porque tem que ter aquilo é um trabalho em cadeia, em que há uma pessoa que tem que embalar a carne, há uma pessoa que tem que pesar a carne e há pelo menos 3 que têm que desossar, têm que desmanchar e têm que limpar a carne. Ou seja, sem estas pessoas este trabalho não é feito em cadeia e não é feito com qualidade. Vamos pensar em ordenados mínimos ou mais um bocadinho, mais segurança social, estamos a falar em 4.000 a 5.000 euros. Se nós tivermos... e estes são alguns dados que eu tenho aqui do Serviço de Estatística, algumas ilhas em que por abate fazem cerca de 35 animais por semana, 35 animais vezes os 170 quilos que aquilo dá de carne limpa, o custo de desmancha dispara logo para cerca de 20 cêntimos. Em termos comparativos, uma sala de desmancha no continente, um custo de desmancha é cerca de 8 a 10 cêntimos. Só aí já temos aqui uma diferença que é bastante significativa e que começa a inviabilizar toda esta situação da sala de desmancha. O que me parece extremamente execuível, e daí que teria que haver aqui alguma ajuda nesse sentido, seria rentabilizar os matadores da região, incentivando o abate dos animais, não o intercâmbio de animais vivos entre ilhas. Ou seja, os abates, as estruturas estão montadas, os matadores estão montados, há pessoal afeto aos matadores, há necessidade de rentabilizar abatendo todos os dias, porque também qualquer estrutura que seja é muito chata abater um dia, no outro dia não abater. Os animais serem transportados em contentores frigoríficos, já abatidos, isso em termos de qualidade da carne não há qualquer problema. A carne chega impecável às salas de desmancha e depois haver rotações que permitissem que esses animais fossem canalizados para as principais salas de desmancha e aí sim, não estamos a falar em salas de desmancha com 30 animais ou 50, mas estamos a falar de salas de desmancha que se rentabilizam com 100 animais. Esta é a minha visão do trabalho, do caminho que deveria ser tomado em termos de abates, em termos de rentabilização dos matadores e de salas de desmancha. Nós efetivamente fizemos agora uma experiência há poucas semanas com o feial, em que de 15 em 15 dias a Transisolar faz a rotação também feial terceira, abatem 50 animais, os 50 animais chegam à terceira, são retirados para a sala de desmancha, nós lavamos o contentor e voltamos a colocar lá a carne para Lisboa. Quer dizer que há uma rentabilização também do próprio equipamento que faz com que eles nos consigam fornecer o equipamento por custos mais baixos e ao mesmo tempo rentabilizamos todo o circuito. Em termos de custos e qualidade de transporte aéreo, o transporte aéreo, pelo menos nesta área da carne, seria muito interessante para um produto em covete, com atmosfera modificada, mas os custos são bastante elevados, sendo que nós exportamos alguma carne de avião para Lisboa e que por quilo aquilo custou cerca de 7 euros e qualquer coisa por quilo, ou seja, pagámos o ar, pagámos o gás, pagámos a covete, pagámos a caixa e torna completamente inviável. Tentámos a mesma situação para a Ponta Delgada devido à situação do navio só ir lá uma vez por semana e ficou-nos cerca de 1 euro e tal por quilo, que também é bastante caro,
E isto comparando com os valores que nós conseguimos no transporte marítimo para o continente, que varia entre 20 e 30 cêntimos, a diferença por quilo de carne. Quer dizer, a diferença é bastante grande e torna inviável este tipo de negócio. Depois há uma situação, estes produtos são produtos que precisam de frio, precisam de estar a 0 graus centígrados. E toda aquela questão do avião obrigava que este produto tivesse 1 a 2 horas à espera antes de entrar no avião fora de frio, depois tem que passar no raio-x e impedia que fosse paletizado, depois o cliente não recebe o produto se fosse paletizado, se não for paletizado, e depois ainda ia no avião sem frio. Aí o problema não era efetivamente esse momento, porque as temperaturas são ok durante a viagem. O problema é efetivamente as 2 horas ou 1 hora que o produto está sem frio e que isso compromete a qualidade de qualquer produto que seja possível e que necessite deste tipo de temperatura. Depois, há aqui o limite de apoio à exportação internacional. Felizmente existe uma portaria que apoia a exportação internacional. Tem sido também este apoio que tem permitido alcançar outros mercados, mas que para o tipo de atividade que acaba por ser ligeiramente limitativo e que possivelmente poderia e deveria ser repensado no que diz respeito à carne certificada, porque é uma carne que tem características diferentes. Eu vou-vos mostrar também uma tecnologia que implica que os custos sejam mais caros, mas que se calhar poderia ser repensado em termos desta portaria, e porque no caso de uma empresa como a nossa, que é uma empresa sediada na Terceira e que trabalha na Ilha do Pico, trabalha na Ilha do Faial, quer dizer, essa limitação está sempre associada à Terceira, quando na realidade também nós exportamos, ou seja, o matador de origem é efetivamente de ilhas mais pequenas que têm outro tipo de apoio. E depois uma outra preocupação muito grande, que é a aquisição de consumíveis. Nesta história toda, enquanto nós mandávamos as carcaças e que só precisávamos de comprar corda, passámos a mandar a carne a vácuo e temos que mandar vir os sacos de vácuo e temos que mandar vir as caixas, e depois lembrámos de começar com as covetes, e então tivemos que começar a importar covetes. E depois numa área nova, que já vos vou apresentar também a seguir, que tem a ver com leites, começámos a encomendar caixas de cartão, rolhas, filmes e uma série de coisas, e tudo isto também requer uma logística e custos bastante grandes, principalmente quando um contentor de 40 pés de embalagens de cartão continua a custar os 30 ou 35 cêntimos, mas efetivamente aquilo não pesa nada, não é? E torna a situação complicada. No entanto, com toda esta situação, continuamos a investir nos Açores, continuamos a acreditar nos Açores, valorizamos a marca Açores, e essa é a nossa estratégia, também a forma que nós temos ou acreditamos que será por aqui que vamos reduzir os nossos custos de insularidade e principalmente acrescentamos valor à produção primária. Esta é a nossa nova tecnologia de Skin Pack, em que a carne é apresentada neste formato, em que a dona de casa pode tocar diretamente na carne, porque o filme assim o permite. Esta é a forma como esta carne vai ser apresentada na próxima semana, já em 27 lojas da grande superfície Sonai, nos continentes, em 29 lojas. É uma mais-valia muito importante para os Açores, porque está lá a marca Açores e o consumidor percebe a diferença e valoriza este produto. É claro que temos o problema que, enquanto um contentor de 40 pés leva 16 mil quilos de carne a vácuo, nós aqui só vamos levar 10 mil, porque isto ocupa mais volume. E essa era uma das tais preocupações que deveríamos ter, quer dizer, um produto destes acrescenta valor, um produto destes é importante para a região, é importante para a economia, mas no momento em que vamos equacionar os custos, é claro que custa mais caro, porque ele ocupa mais volume e tem menos peso. Mas esta é a forma adequada de promover um produto que tenha a importância que este tem. Depois temos aqui, isto é a nossa carne em ATM, que neste caso é o que nós conseguimos trabalhar no mercado regional. Isto é o que é trabalhado a nível continental. Já agora, esqueci, mas acho importante, esta tecnologia é inovadora em Portugal continental, ou seja, nenhuma empresa portuguesa está neste momento a fazer a tecnologia em skin, daí que tivemos de imediato uma abertura a 29 lojas com um potencial de crescimento bastante grande. Daqui a 2 semanas também entramos nas 7 lojas do El Corte Inglês com esta tecnologia. Até à data estávamos só a trabalhar a nível dos talhos.
houve logo uma abertura bastante grande e as únicas empresas que estão a meter produto com esta tecnologia em Portugal são empresas espanholas. Por isso, acho que também é um marco importante para os Açores conseguir apresentar este produto. A vantagem de nós termos ido buscar esta tecnologia é porque permite 25 dias de validade ao produto. Quer dizer que perdendo 5 ou perdendo 8 dias, continuamos a ter 15 dias garantidos na loja, que permite que este produto seja efetivamente um produto comercial. Esta é uma aposta posterior, tem sido uma batalha também grande, que é o tal acrescentar valor ao produto, ou seja, não vamos mandar peitos e abas e produtos que ninguém quer, vamos mandar o produto já transformado na sua caixinha congelado, onde a dona de casa percebe o valor. É uma batalha que ainda não está conseguida, mas já existe a embalagem, estamos só à espera das autorizações para avançarmos com este produto. E depois temos a nossa nova área, a Açor Carnes, no caso das carnes, trabalha com a carne dos Açores em indicação geográfica protegida e trabalha com a marca própria, a pastagem, e este ano, até ao final do ano, vamos lançar produtos na área de laticínios, em que a nossa preocupação foi também ganhar mais validade. Daí que houve uma aposta muito importante no que diz respeito aos produtos frescos, mas com um investimento em termos de tecnologia, também único em Portugal, no que diz respeito à microfiltração e à osmose inversa, nesta área dos leites, e que permitiu não termos um leite de 3 dias ou um leite de 12 dias, como já se consegue atualmente em Portugal, mas um leite que se pretende que atinja os 30 dias de validade. Caso contrário, teríamos que ir para a velha batalha do UHT, que para uma empresa da nossa dimensão seria um produto completamente inviável, daí que a nossa aposta foi exatamente no sentido contrário. Bem, enganei-me. Estas são as novas embalagens de leite fresco. Agora, nos primeiros testes, nós já vamos além dos 20 dias de validade e estamos a preparar para lançar no mercado, em que, como eu referi logo no início da apresentação, a Quinta dos Açores será efetivamente a marca que irá ser trabalhada. Temos aqui uma novidade, que é o leite inteiro, para as senhoras que não gostam da palavra gordo. Este é um leite inteiro que não sofreu qualquer tipo de alteração. E o benefício deste produto é que é um produto que sofre efetivamente uma microfiltração e isso permite ganhar muito mais dias de validade, os tais 30 dias que nós pretendemos, mas que precisávamos mesmo assim de uma ajuda, ou seja, o barco não podia de maneira nenhuma estar a perder 8 dias no percurso da terceira até ao continente, porque esses dias também são muito preciosos para a venda deste produto nas grandes superfícies. E para ganharmos dimensão num produto destes só com o mercado continental e Espanha, eventualmente, para conseguirmos. Este é o nosso leite mais pequeno, são os 250 ml, também nas 3 versões, aqui com o leite de chocolate, com o mesmo tipo de tecnologia e o mesmo tipo de validade. Depois vamos apresentar uma nova linha de iogurtes líquidos. Temos o iogurte para beber. Saímos com 4 sabores, sempre com alguma conotação aos produtos açorianos. Há uma preocupação muito grande da nossa parte que não seja só pelo logotipo Quinta dos Açores, mas que tudo o que nós possamos entregar no mercado sejam coisas que vão associar à origem açoriana e aos produtos açorianos. Todos estes produtos são feitos com polpas de fruta açorianas, pelo menos no que diz respeito ao ananás e à banana, e vamos sair com estes 4 sabores de uma linha normal de iogurte. A nossa linha magra, que é o Elegant, preocupação também com a linha das senhoras, em que saímos com a amora, que é um fruto também aqui, que é de alguma forma ligado aos Açores, e saímos com mais 3 sabores. Depois vamos sair com uma linha de leites fermentados. Tivemos o cuidado, no que diz respeito aos produtos laticínios, de não chocar nem competir com empresas pequenas que já estão implementadas no mercado, ou seja, estes produtos são tudo produtos novos e diferenciadores, não existe leite fermentado produzido nos Açores, daí que foi uma aposta nossa, e vamos sair com leite fermentado de sabor a morango e com leite fermentado natural açucarado, também eles com 30 dias de validade. Uma das nossas apostas principais é o iogurte batido método grego. Não existe um iogurte grego nos Açores. O iogurte grego está em crescente, está a crescer muito
a nível de todo o país, e nós achamos fundamental que os Açores também tenham o seu iogurte método grego, e daí que em breve, em poucos dias, estará no mercado o primeiro iogurte grego dos Açores, que é um produto de alto valor acrescentado, e daí mais uma vez que a nossa estratégia vai sempre neste sentido. Depois temos os queijos fresquinhos. Não vamos optar por um queijo fresco tradicional, porque mais uma vez tínhamos o problema de validade. Vamos para o Pradinho, que é um queijo que é ultrafiltrado e microfiltrado, e que isso permite também ter mais validade e chegar eventualmente ao continente português. Tem que acabar. Estou mesmo no final. O requeijão, que é um produto que não é produzido nos Açores. Os queijos courados eu vou saltar porque já excedi o meu tempo, mas a grande novidade é um queijo de pasta mole, tipo aquele Serra da Estrela, que também não existe nos Açores. Vou saltar os outros dois, passam sem novidade. E, finalmente, a Quinta dos Açores vai lançar os gelados de leite e nata. São gelados à base de leite e de nata. Com este produto temos vários objetivos de atingir mercados como o Brasil e não só, porque é um produto que, além de ter bastante validade, é um produto para um nicho de mercado médio-alto, e vamos sair logo de imediato com 6 sabores, em que temos o baunilha, temos o chocolate, temos o morango, o doce de leite, e temos 2 sabores tipicamente açorianos. Um deles é o gelado Dona Amélia, que posso dizer que quem já provou adorou. É um gelado que está a ter imenso sucesso, pelo menos nas nossas provas, e que estamos com muita expectativa, porque aí sim será aquele gelado. Eu se calhar não vou vender tanto gelado de chocolate, porque toda a gente tem gelado de chocolate, embora o nosso seja especial. Mas a verdade é que se calhar vou vender muito gelado de Dona Amélia, porque toda a gente vai associar a um produto dos Açores, e o gelado de queijada da Graciosa, que também neste momento está ainda em fase de laboratório, mas que vai sair em breve. E muito obrigado, desculpe ter ultrapassado o meu tempo.